Pessoal, tudo bem? O meu nome é Lucas, eu sou sócio fundador da minha Company LLC e no vídeo de hoje eu vou te trazer tudo o que você precisa saber antes de abrir a tua empresa no Zero, um guia completo, requisitos, tempo, prazo, documentos necessários e o que acontece depois de abrir essa empresa. Vamos lá? Fica comigo. Pessoal, nesse guia nós vamos utilizar uma metodologia muito utilizada por Jack Welch, o ex-CEO da GE, e ela constitui em 3 pilares muito importantes. O primeiro, planejamento. O segundo, execução e controle. Esses 3 pilares vão te ajudar a entender melhor o processo e a se guiar melhor dentro desse caminho. E para começar falando de planejamento é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas que estão iniciando essa trajetória de internacionalização. A primeira etapa daquilo que a gente precisa falar é tipo societário. Tipo societário, pessoal, é um pouquinho complexo, se mistura com o tipo tributário, porque existem alguns termos que são semelhantes, mas eu quero simplificar as coisas um pouco aqui para você. Quando a gente fala de tipos de empresa, são basicamente 2, as LLCs e as Corps. Bom, antes da gente falar da diferença entre elas, muito provavelmente você já deve ter ouvido falar desses 2 tipos. Vamos falar da semelhança. Ambas têm aquilo que a gente chama de responsabilidade jurídica limitada. Existe um véu que protege juridicamente os bens dos sócios daquela empresa ou dos acionistas, no caso da Corp, e não permite que esse patrimônio seja alcançado em caso de, enfim, alguma responsabilidade fiscal, jurídica, financeira, coisas desse sentido. Então o patrimônio dos sócios fica protegido. Ambas têm isso. Qual que é a diferença entre elas então, né? A grande diferença está sobre aspectos fiscais. Uma LLC, ela é tributada diretamente na pessoa física do sócio, que é detentor ali da participação daquela empresa, né? Então, enfim, não acontece na LLC a bitributação sobre a renda. Vou explicar melhor. Pensa uma empresa, ela teve lucro no exercício de, enfim, $10 mil. Esse lucro, o que acontece na corporação é o quê? Ele é tributado na fase empresarial, numa alíquota específica, a gente vai falar para ela depois na sessão de controle, né? E esse valor sendo distribuído para os sócios, o sócio paga novamente na sua pessoa física imposto de renda, dessa vez ali de 10% a 37%. Na LLC, o que vai acontecer? Todo esse imposto vai ser pago tudo na pessoa física. A tua pessoa jurídica, a entidade, ela não é tributada. Esse mecanismo fiscal chamado de Pass-Through Taxation permite com que a tua empresa seja considerada transparente para fins fiscais. Isso aqui é um baita benefício. Não ache que só com essa mera explicação a LLC já vai ser muito melhor para a tua empresa do que a corporação. Isso não é verdade. Existem alguns casos que a corporação ainda assim é melhor, tá? Existem outros tipos societários que a gente consegue fazer uma eleição para que a sua empresa seja tributada num tipo especial, mas para você entender uma explicação bem básica, para estar se acostumando com esse novo mundo, essa é a principal diferença. LLC, eu sou tributado uma única vez na pessoa física, corporação, sou tributado 2 vezes. É importante a gente falar aqui também dos documentos que, enfim, vão legislar sobre cada uma desses tipos de entidade. A LLC é controlada por aquilo que a gente chama de Operating Agreement, conhecido no Brasil como contrato social. A corporação, por outro lado, ela é regida pelos estatutos, chamados de bylaws, ok? Então essa é uma outra diferença também. Na LLC, muito provavelmente, né? Novamente, não quero me aprofundar aqui, mas nós temos aqui um acordo de acionistas que leva à criação de uma partnership e a corporação a um grupo de controladores que a gente chama de shareholder, que são os acionistas. Então, essa é a primeira diferença. É super importante você escolher bem isso daqui. Se você precisar de ajuda para entender um pouquinho mais o cenário, saber se o teu caso é melhor para Y e para Z, chama a nossa equipe no WhatsApp vai fazer uma reunião com você e te ajudar a entender melhor. Mas no cenário geral, eu posso dizer que 90% dos casos, para quem está iniciando, a LLC tem de ser a melhor opção. Passada a questão do tipo societário, a gente vai falar sobre local, né? O domicílio da empresa, a escolha do estado, etc. Isso aqui, muita gente costuma gastar muito tempo nessa fase do processo do planejamento, porque de fato é algo importante. O domicílio da empresa, ele cria a primeira regra de nexo fiscal aplicável a essa empresa. Vou simplificar isso aqui para você. Se a sua empresa estiver registrada no estado da Flórida, ela vai obedecer às regras do estado da Flórida. Califórnia, Delaware, Wyoming e assim por diante. Mas é muito importante você ter em mente uma coisa. O domicílio da empresa não é a única regra de nexo fiscal aplicável a uma empresa. Se você tem
o preenchimento daquilo que a gente chama de alguns nexos fiscais nos Estados Unidos, muito provavelmente você vai ter que pagar novos impostos e recolher licenças em outros estados, além daquele que você registrou a empresa. Posso te dar um exemplo? Digamos que você é um e-commerce e o seu e-commerce está registrado lá na Califórnia. Então você mora na Califórnia e registrou lá por alguma razão. Só que o teu estoque ele está localizado na Flórida. Veja só, o estoque, que é a presença fixa de um material que você armazena, embala, envia para o teu cliente final, cria com a Flórida aquilo que a gente chama de um nexo fiscal, que é uma presença física na Flórida. Então você vai precisar ter licenças também na Flórida e pagar impostos também na Flórida. Então por isso eu quero dizer o seguinte, a escolha do local da empresa é extremamente importante. Vou te dar algumas dicas aqui de alguns estados que você pode escolher, mas ela não é a única regra. Preste atenção com isso que será muito importante, tá ok? Não é cachorro latindo do vizinho, é avião passando. Oh meu Deus, me ajuda. Perfeito, então a gente falou sobre estado. Qual é o melhor estado para abrir a minha empresa? Pessoal, essa é uma ótima pergunta, talvez a pergunta que a gente mais recebe. A gente tem um artigo publicado sobre isso no nosso blog e é disparado um dos artigos mais acessados. Tendo em vista o que eu acabei de explicar para você, que o local, o estado que você escolhe não é a única regra fiscal aplicável à empresa, eu vou te falar aqui dos mais procurados e dos melhores para saber uma empresa, tá legal? O primeiro deles que sai na frente com certeza é Delaware. Delaware ele é muito escolhido porque ele é isento de alguns tributos a nível estadual. Isso aqui é muito importante. No ZEUA, não é apenas a federação que legisla sobre o imposto. Então eu tenho a federação, que é obviamente a União Americana, dos Estados Unidos da América, o estado na figura, enfim, Flórida, Califórnia, Delaware, Wyoming, isso que a gente já falou, e nós temos outras duas entidades que também, vira e mexe, acabam legislando sobre alguma coisa, que são os condados, os counties, e também os municípios. Então é muito importante fazer essa escolha corretamente. Voltando ao tema das escolhas dos estados. Delaware é um estado muito positivo, muitas pessoas escolhem até a abertura desse estado porque eles são isentos de sales tax e também sobre o imposto de renda estadual, ok? Um segundo estado que é muito procurado é a própria Flórida. A Flórida ela é isenta de tributos sobre a renda a nível estadual, tudo bem? Então isso aqui também é um grande benefício fiscal. Ela tributa sales tax, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ali no pós-abertura, né, na questão dos controles. Mas o sales tax, para você ter noção, ele é um imposto que ele agride o patrimônio do consumidor final, e não necessariamente da empresa. Esse é um conceito bem difundido mesmo, tá legal? Porque calcula-se um imposto por fora do valor do produto. Então se você está no ZEUA fazendo uma compra, você sabe que se você está comprando um produto de $10 na gôndola, quando você vai passar no caixa, você vai pagar R$10,60, R$10,75, enfim. Esses 65 são seus taxas que eventualmente será repassado ao Estado depois. Então eu falei de Delaware, falei de Flórida, e quero falar mais um que é Wyoming. Wyoming, apesar de ter a tributação estadual, ele é muito procurado por questões de confidencialidade. Então se você precisa se manter anônimo por trás da empresa, Wyoming vai te ajudar com isso, tá legal? Eventualmente a gente pode pesquisar um estado que atenda apenas ao teu negócio, né? Se você é um e-commerce, muito provavelmente você vai ficar entre Flórida, Delaware, tá legal? Texas também, então enfim, a gente tem que analisar o teu caso especialmente. Posso fazer um vídeo só sobre esse tema, qual o melhor estado, caso você queira. Vai ser um prazer te atender aqui, te explicar um pouquinho mais sobre como isso funciona. Finalizada a etapa sobre tipo societário, eu quero falar com vocês sobre requisitos e condições. O que eu preciso para abrir uma empresa no ZEUA? Tudo isso dentro da fase do planejamento. Pessoal, é muito simples. Você não precisa ter visto, essa já é um mito que eu quero tirar aqui com você. O que você precisa é ter um passaporte, tá legal? Que esteja válido pelos próximos 6 meses. A gente vai precisar desse passaporte para cumprir com algumas obrigações fiscais. Você precisa de um endereço, ok? Um endereço físico no ZEUA. E esse endereço físico, o que eu preciso falar para você? Né? Se você não tiver, não é um problema. Escritórios como a minha company, nós podemos te prover o nosso endereço virtual da nossa sede administrativa em Winter Garden para que você assine e possa utilizar no teu dia a dia. Enfim, esse endereço ele vai o que você tem acesso com esse endereço, né? Você tem acesso a uma assinatura mensal, tudo que tiver de carta, enfim, correspondência, a gente escaneia, manda para você. Se você quiser receber esse produto, essa carta, produto não, né? Até preciso fazer esse asterisco aqui, né? Essa correspondência, fisicamente, a gente despacha ela para o Brasil, não será um problema. Então, requisitos, você vai precisar do teu passaporte e de um comprovante de endereço, tá legal? Sendo um endereço terceirizado, a gente cuida disso para você. Vamos adentrar agora na fase da execução. Pessoal, a fase da execução é muito simples.
para vocês saberem, os Estados Unidos ainda são um país muito de papel. Muitos dos processos são feitos via correio, acredite, mas graças a Deus alguns estados aí estão bem mais modernizados e nós conseguimos fazer a tua aplicação online. A parte executória, o cronograma é o seguinte: a primeira fase do processo é o estado. Nós vamos fazer um pequeno registro estadual para que a tua empresa nasça, ela tenha a liability limitada que a gente conversou, ela tenha um nome e que ela seja identificada com o estado para esse fim. Finalizada a etapa estadual, nós vamos a nível federal fazer a solicitação daquilo que é o teu CNPJ americano, também conhecido como EIN. Essa fase costuma levar ali em torno de 4 semanas se você não tem um Social Security Number ou um ITIN. Se você tiver um Social Security ou um ITIN, sai na hora, tá bom? A etapa estadual eu esqueci de falar, mas a média de 10 dias úteis, tendo como padrão, por exemplo, a Flórida. Outros estados costumam levar um pouquinho mais de tempo, mas a média é essa. Depois que nós avançamos na etapa estadual e fomos na etapa federal, eventualmente nós precisamos voltar à etapa estadual para licenciar a tua empresa. A depender do teu tipo de atividade, você pode precisar de alguma licença específica. Para os nossos amigos que têm e-commerce, você vai precisar de uma licença obrigatória para o teu tipo de atividade chamada de Resale Certificate. Através dela, você passará a coletar seus tax e a repassar para o estado onde você está registrado ou para aqueles com o qual você tenha nexo fiscal, como eu expliquei ali atrás para você. Então, como mencionei, a parte de execução já acabou. É simples mesmo. Em poucos dias a sua empresa estará aberta. E aqui começa uma parte muito importante. O que acontece depois que eu abrir a empresa? Quanto eu vou pagar de imposto? De quanto em quanto tempo eu tenho alguma obrigação para entregar? Pessoal, esse é um tema bastante delicado. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês as principais. Mas note, pode ser que o seu negócio tenha outras obrigações a serem enviadas. Então, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, mas no ZEUA também existe IPTU, Real Property Tax. Se a sua empresa tiver um imóvel, ela vai ter que pagar Real Property, né? Se a sua empresa tiver o despejo de itens sólidos, enfim, você talvez tenha que cuidar do Solid Waste, que é um tributo a nível municipal também, que é muito estadual, na verdade, me desculpe, muito importante. Então, enfim, esses pequenos ou situações bem específicas eu não quero falar, mas quero falar dos principais. Para começar, nós temos um novo chamado de BOI Report. Ele é controlado pelo FinCEN e ele tem como principal objetivo controlar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, nós passamos ali um raio-x da tua empresa para o FinCEN, basicamente, falamos sobre o teu endereço, sobre a tua identificação, enviamos o teu passaporte, tem uma série de detalhes que a gente precisa fazer aqui dentro. Mas o BOI Report ele deve ser entregue logo após a abertura da empresa. Você precisa consultar os prazos da sua. Se você precisa de ajuda para consultar o prazo de entrega do teu BOI Report, nos chame, porque existem aqui algumas regrinhas aplicáveis e que variam conforme o tipo de empresa. Não quero falar aqui uma data específica e essa data não ser aplicada para você, né? BOI Report, falamos. A segunda obrigação é o Annual Report. Esse Annual Report é como se fosse um atestado de vida. O Estado, anualmente, ele dissolve e mantém como ativas várias empresas que foram incorporadas e são por ele administradas. Dentre essas empresas, algumas eles dissolvem. Quais são as que ele dissolve? As empresas que não entregaram o Annual Report. Então, o Annual Report é uma oportunidade para você mostrar que a tua empresa vai continuar ativa, para você atualizar o teu endereço, o nome, a participação do quadro societário, os membros, os diretores, enfim. Essa é a oportunidade para fazer isso. E além do Annual Report, eu tenho mais algumas, vamos falar sobre as últimas duas que eu quero conversar com vocês. Sales Tax e Imposto de Renda. Começando pelos Sales Tax. Pessoal, Sales Tax talvez seja o imposto mais complicado de se manter no ZEUA. Assim como o ICMS no Brasil, ele também é estadual. O que quer dizer que cada estado vai legislar de uma maneira, né? Assim como a gente conversou lá. Então, o que eu vou te passar aqui também é a regra que é aplicada na maioria deles, tá legal? Uma empresa, para cuidar dos seus taxes e se manter em dia com os seus taxes, ela tem uma obrigação que é chamada de uma obrigação acessória e uma obrigação principal. Obrigação acessória são papéis que você precisa informar e manter com o Estado. O primeiro deles a gente falou lá atrás, a licença do Resale Certificate, é uma obrigação acessória relacionada. A outra é o envio do detalhamento de operações realizadas. Então, a cada período você precisa enviar um papel, é literalmente um papel, um formulário, que você informa o Estado sobre as vendas que realizou naquele período, a quantidade de vendas, quanto você recolheu de imposto, enfim. É uma declaração com nível de complexidade considerável. Nós não recomendamos que você faça isso por conta,
para não ter problema. O Estado ele costuma cobrar multas altíssimas, então, enfim, é super indicado que você tenha um acompanhamento especializado como o da minha company para te auxiliar nesse processo. Mas existe essa etapa acessória, como eu mencionei, e a etapa principal, que é de pagamento desse imposto propriamente dito. Note, o pagamento ele é um mero repasse do dinheiro que entrou na conta dessa empresa e já vai sair. Lembra aqueles 75 centavos, 60 centavos que eu conversei com vocês sobre os seus taxes? É justamente esse percentual, esses centavos que serão distribuídos, repassados ao Estado. E aí nós temos talvez o maior dos tributos, o maior dos impostos, que é o imposto de renda. Pessoal, o imposto de renda funciona da seguinte maneira. Eu vou falar dos dois tipos de imposto de renda que existem, que é o empresarial e da pessoa física. Começando pelo da pessoa física, paga-se de 10% a 37% da renda. Então, é bem simples. Existe uma relação de tax bracket, né, que são as alíquotas aplicáveis por faixa. Quanto mais você tem de renda, mais você vai pagar, variando ali desses 10% a 37%. A nível empresarial, o que vai acontecer é o seguinte, nós temos aquela velha diferenciação que eu disse para vocês lá no início. Se você for uma corp, você vai pagar 21% a nível empresarial sobre os lucros da empresa. Então, enfim, pense aqui no lucro de maneira bem simples, tá? Faturamento menos despesas. O que sobrar disso daqui é o teu lucro operacional, tá? E sobre esse lucro, que a gente, na verdade nem lucro operacional, né? Não quero entrar muito no aspecto financeiro da coisa, o lucro líquido disso aqui, você paga imposto em cima disso, 21% se você é uma corp. E aquilo que é distribuído à pessoa física, paga-se novamente 10% a 37%. Agora, se você é tributado como uma LLC, o que acontece é o seguinte, paga-se imposto sobre o lucro líquido dessa operação, que vai ser reportado dentro dos papéis da sua empresa, ali no Form 1065, se você for uma partnership especialmente, tá? E paga-se de 10% a 37%. Então é importante que você tenha noção de que o pagamento desse imposto é sobre o lucro. E novamente, vou colocar aqui de maneira bem simples, lucro, faturamento menos as despesas operacionais, tá legal? Vou trazer um vídeo para vocês em breve, só falando sobre lucro, falando sobre o bookkeeping, que é o serviço que justamente calcula esse lucro, né, e reporta o imposto de renda para a IRS, e como você pode se manter em dia. Pessoal, conforme prometido, esse vídeo ficou bem completo, né? Nós narramos, referenciando ali Jack Welch, as principais etapas do processo, planejamento, execução, controle. Espero que tenha sido de muito proveito para você. E antes de acabar o vídeo, o que eu quero te dizer? Se você teve qualquer dúvida sobre isso daqui, eu falei um pouquinho rápido, né, pessoal? Você pode ter percebido sobre as principais etapas, que eu não quero tornar esse vídeo muito maçante. Mas se você ficou com qualquer dúvida, precisa de uma assistência personalizada, já abriu a empresa, não sabe se fez certo, está devendo declaração, está devendo imposto, enfim, chama a nossa equipe no link que está aqui na descrição, o nosso WhatsApp está disponível para bater um papo com você pelo próprio WhatsApp, via reunião de vídeo. Nós queremos te ajudar no melhor processo possível para internacionalizar a tua empresa com segurança, com previsibilidade, fluxo de caixa ajustado é aquilo que a gente preza, para você não ter nenhum susto no caminho, enfim, enviar suas primeiras invoices, faturar em dólar e levar sua empresa para o próximo patamar. Obrigado por ficar comigo e até a próxima.